Pessoal, hoje a gente vai discutir sobre anatomia do sistema cardiovascular, ou também chamado aí anatomia do sistema circulatório, tá? É importante que vocês tenham assistido a aula anterior do sistema respiratório, né, para a gente poder fechar aqui o raciocínio desses dois sistemas que têm uma função primordial no funcionamento aí do nosso corpo, certinho? E por quê, né? Por que é tão importante falar do sistema cardiovascular? Porque esse sistema, pessoal, ele tem a responsabilidade de levar e trazer, né, de volta os fluidos do nosso corpo, os fluidos do corpo humano. Então, quando a gente fala do sistema cardiovascular, entendam que o coração, ele é uma bomba, né? Que tá ali o tempo todo fazendo ali o movimento, né? De sístole, diástole, e tem aí tanto a chegada quanto o retorno de fluidos. A gente não pode esquecer que não é só o sangue, tá? Que tem também aí um sistema linfático que ele está compondo parte do nosso sistema cardiovascular, que no caso é a linfa, certo? Então, é o sangue e a linfa que circula dentro dos vasos, tudo bem? Então, vamos iniciar. Deixa eu só pegar aqui a canetinha. Muita atenção, tá bom? O sistema cardiovascular, também chamado, né, de circulatório, como eu já coloquei para vocês, é o sistema responsável por garantir, olha aqui, o transporte de sangue pelo corpo, permitindo que as nossas células recebam tanto o oxigênio quanto os nutrientes. E esse sistema ele é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos, ok? Então, aqui eu já trouxe aqui para vocês irem se familiarizando, né? Localização. No raio-x a gente consegue visualizar nessa porção mais esbranquiçada, né? Mais lateralizada para a esquerda. Então, esse aqui é o formato do coração no exame aí radiológico, certinho? Então, vamos a algumas considerações para a gente fazer essa introdução, para poder facilitar o entendimento de vocês. Primeira coisa, entendam que esse sistema, ele é um sistema fechado, tá, gente? Então, o sangue, ele não sai do vaso. Eu falando para vocês que é um sistema fechado, vocês já entendam como um sistema tubular, ou seja, né, um sistema fechado que ele é composto, como eu já falei para vocês, pelos vasos sanguíneos e também linfáticos. Os nutrientes do nosso corpo, eles vão se difundir para os outros tecidos através da permeabilidade seletiva das paredes dos vasos, ou seja, né, é uma parede que é permeável, que ela seleciona ali os nutrientes para se difundirem na parede dos vasos e irem aí nutrir todo o restante do nosso corpo. O coração, a gente entende ele como uma bomba propulsora que envia o sangue para todo o corpo, certinho? Então, beleza. O que mais que é importante, professora? É importante vocês saberem de início já que o coração ele possui 4 câmaras e quais são elas? Já vou falar para vocês. A gente tem 4 câmaras que compõem esse coração. Então, eu tenho o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Já anotem essa informação, importantíssima. O coração possui 4 câmaras. O sangue pobre, pessoal, em oxigênio, ele vai circular do lado direito, tá? E o sangue rico em oxigênio no lado esquerdo. Então, vamos lá. O sangue pobre em oxigênio, ele está voltando dos tecidos através das nossas veias. E esse sangue, ele se localiza no lado direito do coração. O sangue rico em oxigênio, ele vai sair do coração para ser distribuído
para todos os nossos tecidos. E esse sangue rico em oxigênio, ele está aí do lado esquerdo. Então, aqui inicialmente, o que eu quero que vocês já aprendam? Que todo vaso que chega no coração é uma veia e todo vaso que sai do coração é uma artéria. Eu quero que vocês tirem aí da mente de vocês, para quem já tem esse conceito aí estipulado, de que veia é sempre composto por sangue desoxigenado e que a artéria é sempre composta por sangue oxigenado. Tem exceções, então tenham cuidado, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês de qual que é a exceção. Tem um momento aqui da condução que eu vou ter artéria transportando sangue desoxigenado. E tem um momento aqui da circulação que eu vou ter veia transportando sangue oxigenado. Então, esqueçam esse conceito, que às vezes ele é muito falado, que veia é tudo aquilo que possui sangue desoxigenado e que a artéria é tudo aquilo que possui sangue oxigenado. Não. Entendam que veia é tudo aquilo que chega no nosso coração e a artéria é tudo aquilo que sai do nosso coração. Tudo bem? Beleza. E outra coisa importante é que a circulação humana ela é dupla, ou seja, no processo aí da pequena e da grande circulação, da circulação aí pulmonar e sistêmica, acaba que nós vamos passar 2 vezes pelo coração. Talvez vocês não entendam agora eu falando, mas já eu vou mostrar na figura, tá? Então, o objetivo principal aqui é vocês realmente entenderem essa pequena circulação, que é a pulmonar, e essa grande circulação, que é a sistêmica, certinho? Então, já vou falar aqui inicialmente para vocês, isso aqui é um esquema importantíssimo, já guardem aí no ventrículo esquerdo do coração de vocês, porque o ventrículo esquerdo, ele é soberano, ele é aí quem comanda o processo, tá? Então, como que funciona? Aqui, eu estou mostrando para vocês o esquema da pequena e grande circulação do nosso corpo. Então, o que eu quero que vocês já identificam aqui nesse primeiro momento? As 4 câmaras que eu falei que a gente tem, concordam comigo? Então, olha aqui, junto comigo. Átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Preste atenção, agora vamos anotar o passo a passo. Então, eu já identifiquei as 4 cavidades. Agora, a gente vai entender o que acontece do lado direito e o que acontece do lado esquerdo, certo? No lado direito, o sangue chega pobre em oxigênio. Esse sangue está chegando aqui através das nossas veias, pobre em oxigênio e rico em CO2, certinho? Que vem do nosso corpo. Então, esse sangue desoxigenado, ele está chegando, indo para o coração através das veias, tá? Já que a definição de veia são vasos que chegam até o coração, concordam? Então, é isso. O sangue desoxigenado que está vindo do corpo, ele está sendo conduzido pelas veias para o nosso coração. Então, como que vai ser? Através aí da nossa veia cava inferior, ela vai trazer o sangue desoxigenado do membro inferior e a veia cava superior vai trazer esse sangue desoxigenado do membro superior. Então, nesse primeiro momento, entendam que do lado direito chega todo aquele sangue pobre em oxigênio que vem do corpo e chega através das veias, já que a definição de veia, como eu falei para vocês, são os vasos que chegam do coração. Já aqui do lado esquerdo, pessoal, é o lado onde vai estar circulando o sangue que é rico em oxigênio e é de onde estão saindo aí as artérias. Então, as artérias, elas estão saindo do coração para ir, fazer aí a nutrição do nosso corpo, dos outros tecidos, já que a definição de artéria é tudo aquilo que sai do coração.
Tudo bem? Pegou essa parte inicial? Ok. Então, existem aquelas cantadas, né? Cantadas bobas, que são aí, né? Geralmente cantadas baratas, que são faladas pelos anatomistas, pelos médicos, pelos biólogos, que basta você virar para aquela pessoa que você está gostando, tá ali paquerando e falar: Fulano, você é uma veia para mim. Você chegou no meu coração. Então, assim, não coloquem em prática, porque é péssima essa cantada, mas usem aí como um macete para vocês não esquecerem que a veia é tudo aquilo que chega no coração e que a artéria é tudo aquilo que sai, tá bom? Então, as veias chegam no lado direito do coração, olha ela aqui, trazendo sangue pobre em oxigênio e rico aí em CO2, certo? E já as artérias, elas saem do lado esquerdo do coração, levando com elas o sangue rico em oxigênio, que vai aí, né, fazer a perfusão de todos os nossos tecidos. O sangue, ele chega trazido pela veia cava. Então, a veia cava que vai trazer esse sangue desoxigenado. A veia cava é essa azul aqui, ó. Então, a veia cava, ela entra no átrio direito, certo? Cai no ventrículo direito e do ventrículo direito, esse sangue desoxigenado, ele vai ser expulso através das artérias pulmonares. Então, tá aqui. O que é curioso aqui que eu já falei para vocês? Que a artéria pulmonar, ela tá levando para os pulmões um sangue que é desoxigenado. Então, é uma artéria, pois ela está saindo do coração. Lembra que eu falei para vocês que a artéria é tudo aquilo que sai do coração? Só que o detalhe aqui é que ela está levando sangue para o pulmão pobre em oxigênio. Então, às vezes, a gente tende a pensar que na veia que só tem sangue pobre em O2 e que na artéria só tem sangue rico em O2. Tem as exceções, e é aqui que eu quero que vocês lembrem, tá? Aqui nesse processo da circulação pulmonar e também lá no cordão umbilical, que a gente vai falar mais na frente, tá? Então, vamos voltar aqui para o processo. O sangue chegou pela veia cava, né? Ele desembarcou aqui no átrio direito, foi para o ventrículo direito, do ventrículo direito ele vai ser expulso aqui, né, pelas artérias pulmonares, olha aqui, acompanha o passador, que vai conduzir esse sangue para o nosso pulmão. Então, saindo do ventrículo direito, as artérias pulmonares, elas levam o sangue pobre em oxigênio até os pulmões, olha aqui, até os pulmões, onde nesse momento vai acontecer, que a gente conversou lá na aula do sistema respiratório, a hematose, quem lembra, né? A troca gasosa. Então, nesse processo de hematose, esse sangue que chegou desoxigenado, ele passa a ser um sangue oxigenado. Então, quando ele está oxigenado, ele está pronto para retornar para o coração. Então, foi feito o processo da hematose e esse sangue oxigenado, agora ele vai sair do pulmão através das veias pulmonares. Então, olha o detalhe. Saiu do ventrículo direito pela artéria pulmonar com sangue desoxigenado, foi para o pulmão, passou pela hematose, agora eu estou saindo do pulmão através das veias pulmonares, que neste momento esse sangue ele já está oxigenado, e estou retornando aqui, ó, para o coração. Então, ele vai desembarcar aqui no átrio esquerdo, tá? Então, olha que interessante. Eu tinha artéria aqui transportando sangue desoxigenado e já aqui eu tenho veias pulmonares transportando sangue oxigenado diretamente para o meu átrio esquerdo. Tudo bem? Então, o sangue oxigenado que veio através das veias pulmonares entra no átrio esquerdo, que vai desembarcar no ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo será ejetado através da artéria aorta, olha ela aqui, ventrículo esquerdo, artéria aorta,
para todo o restante do nosso corpo. Olha aqui, a aorta, então agora um sangue oxigenado. Então esse é o processo, tá, gente? Não esqueçam, lá no final eu vou repetir ele novamente com vocês. Desenham essa pequena e essa grande circulação. Isso aqui vocês têm que levar para a vida. Me manda mensagem, tenta voltar aí o vídeo para vocês entenderem como que chega, né? Então, lá no final eu vou repetir novamente para ficar bem fixo com vocês. Então, como eu já disse, o sistema ele vai ser completamente fechado, tá, pessoal? O sangue ele não sai de dentro dos vasos, ele chega aqui, ó, nas artérias, passa para as arteríolas, das arteríolas ele vai passar para os capilares, tá? E na região desses capilares, esse oxigênio ele se difunde para os nossos tecidos e vai captar aí o CO2, que é tóxico, tá? Então, esses capilares, eles já se tornam contínuos aqui com as veias e vai gerar o sistema aí todo novamente e iniciar toda essa pequena e grande circulação novamente. Tudo bem? Então, espero que tenha ficado claro aqui para vocês e mais na frente a gente discute novamente sobre esse processo, tá? Então, o que a gente observou aqui nesse esquema? Que a circulação, ela realmente é dupla, como eu falei para vocês. Vocês conseguiram observar que eu passei 2 vezes pelo coração? Então, quando ele chegou pelas veias, ele passou pelo coração, concordam? Então, esse sangue desoxigenado que eu falei para vocês, ó, passou pelo coração, foi a primeira vez. Então, ele foi para o pulmão logo em seguida e voltou novamente para o coração. Então, do pulmão, o sangue voltou para o coração novamente para ser redistribuído aí para a região do corpo, tá? Então, é isso que não pode esquecer. E quando eu falo pequena circulação, vocês têm que entender que a pequena circulação é a que acontece do coração para o pulmão, certo? E do pulmão para o coração. Então, foi o que eu acabei de falar para vocês. Chegou aqui do coração, foi para o pulmão, do pulmão foi para o coração de novo. Já a grande circulação é aquela que sai do coração, inicia no coração, perdão, vai para os tecidos e dos tecidos volta para o coração novamente. Então, já esse finalzinho aqui, ó. Coração, tecidos, coração de novo. Coração, tecidos, coração de novo. Então, essa é a grande circulação, tá? E o que faz com que o sangue seja ejetado do coração? Vocês conseguem pensar aí? De que forma que esse sangue ele é empurrado, ele é ejetado para fazer essa função? O que vocês acham? Através da contração, né, pessoal? A famosa contração ventricular. Ou seja, no primeiro momento, o ventrículo direito, ele se contrai, né, mandando aí o sangue para as artérias pulmonares, aquele sangue que chegou, eu tô falando de ventrículo direito. E lá já no final, depois que eu peguei o sangue oxigenado, esse ventrículo esquerdo, ele acaba se contraindo para mandar esse sangue oxigenado para a aorta. Então, é justamente esse processo de contração que ejeta o sangue, que envia, tá? Tem uma força, uma pressão. Então, a contração ventricular, ela é chamada de sístole. Eu acho que vocês já ouviram falar. E o relaxamento, ele chama de diástole. Então, ele se contrai para ejetar o sangue, para enviar, e ele se relaxa para receber, para encher aquela cavidade de sangue. Então, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Sístole contrai, diástole relaxa, faz com a mão, contraiu, relaxou, sístole e diástole. Então, esse é o esqueminha inicial que eu precisava fazer com vocês, para vocês terem uma base inicial do que é, né, esse sistema cardiovascular e do quanto ele é importante aí para o funcionamento do nosso corpo.
Aqui tem a distribuição do sangue, só para vocês terem uma noção da porcentagem, de quanto que vai para cada localização, tá? Não vou estar cobrando isso, é mais para título mesmo, de curiosidade, certinho? E agora vamos aqui falar um pouco da função do sistema cardiovascular ou circulatório. É um sistema que vocês já entenderam aqui nesse primeiro momento, que ele faz o transporte de oxigênio e nutrientes para o corpo, né? Para toda a região dos nossos tecidos. Ele faz transporte de resíduos do metabolismo até o local de eliminação. Um exemplo, se tiver algumas toxinas, né, que precisam ser transportadas para serem eliminadas lá no nosso fígado, que é um local de metabolismo, por isso que eu estou dando esse exemplo. Vai ser esse sistema circulatório que também vai fazer esse transporte. Tem função de defesa imunológica, se tiver passando por alguma situação de risco, que tiver que chamar ali as nossas células de defesa, né, os nossos leucócitos, vai ser através desse sistema também que essas células elas serão transportadas, né, para ir até aquele local, combater aquele processo. Então percebam aí a importância, tá joia? E aqui as células sanguíneas, para quem já passou pela histologia, vai lembrar, né? A gente tem as hemácias, os leucócitos e plaquetas, que são células que trafegam, que transportam aí pela nossa circulação, né? E as hemácias são responsáveis, né, por fazer o transporte de oxigênio, são as nossas famosos glóbulos vermelhos. A gente também tem os leucócitos, que são os nossos famosos glóbulos brancos, né? E eles se subdividem em vários, que a gente tem os granulócitos e agranulócitos, né? Que entre os neutrófilos, os linfócitos, os eosinófilos, os basófilos, os monócitos. E eles existem para combater, né? Essas células, elas estão ali para defender, fazer a defesa do nosso organismo. E cada uma delas tem uma função específica, que não é assunto para essa aula, né? Mas os neutrófilos vai combater aí, né, infecções bacterianas, os eosinófilos vão combater infecções parasitárias e assim sucessivamente, tá bom? E já as plaquetas, elas trabalham com uma função de coagulação sanguínea. Então, plaquetas são pequenos fragmentos de uma célula que é chamada megacariócito, tá? Então, essas são as células sanguíneas que acabam, né, trafegando ali pela região dos nossos vasos, assim que elas são solicitadas para poder combater. E o coração, hein, pessoal? Vamos aí, então agora falar da morfologia desse órgão tão nobre, né? E tão soberano na existência aí da função do nosso corpo. O coração, ele é um órgão muscular e oco que funciona como uma bomba contrátil propulsora. Já conversamos sobre isso, certo? Ele é constituído por um tecido muscular estriado especial, né? Que a gente tem aí fazendo a composição o nosso miocárdio. Então, eu coloquei esse GIF aqui porque é exatamente assim que ele fica a todo tempo, se contraindo, relaxando, justamente, né? Para poder aí exercer a sua função de entrada e saída desse fluxo sanguíneo para trabalhar aí com a oxigenação e a nutrição do nosso corpo. Como a gente já conversou, ele possui 4 cavidades e o importante aqui que vocês saibam é que essas cavidades elas não se comunicam entre si. Então, o sangue venoso, ele não se comunica com o sangue arterial, tá? Então, é cada um dentro da sua cavidade. Existem aí, né, os peixes, eles fazem essa função de distribuir, de se misturar essas cavidades, mas aqui, em se tratando de nós, seres humanos, são 4 cavidades que não se comunicam entre si. A gente já falou sobre elas. Átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, certinho?
E circula sangue pobre em oxigênio no lado direito, como a gente já falou, e o sangue rico do lado esquerdo. Daqui a pouquinho a gente vai entender o que delimita essas regiões, justamente para elas não se comunicarem entre si, tá? A gente vai entender direitinho. E já aqui, de início, eu quero que vocês observem que a borda do ventrículo esquerdo, ela é bem maior do que a borda do ventrículo direito. Olha que esse é o direito e esse é o esquerdo. E por que vocês acham que tem essa diferença, hein? O que vocês acham? Porque, pessoal, o ventrículo esquerdo, ele é uma parede mais grossa e mais espessa, porque a contração dele, ela deve ser mais eficiente. Então, eu volto a pergunta para vocês. Onde que vocês acham que a contração ela deve ser mais eficiente? No lado direito, que ejeta esse sangue para o pulmão, como a gente já conversou, ou no lado esquerdo, que vai ejetar esse sangue para o corpo todo? No lado esquerdo, né, gente? Porque é mais importante que a gente ejete esse sangue que está saindo ali oxigenado para nutrir os nossos tecidos. Lógico que a função de envio para o pulmão, ela também é importante, mas em se falando de lado direito e esquerdo, o ventrículo esquerdo, ele é mais importante porque é ele que ejeta o sangue oxigenado para suprir todo o nosso corpo. Então, eu estou justificando o porquê da parede do ventrículo esquerdo ela ser mais grossa e ser mais espessa. É por isso, tá? A localização dele, só para vocês se situarem, ele fica aí atrás do osso externo, tá? Então, olha aqui o coração. Ele tá atrás do osso externo, acima do diafragma. O diafragma está aqui nessa região e está entre os dois sacos pleurais do nosso mediastino. Então, lembra que na aula passada a gente conversou sobre o mediastino. Então, esse coração ele está aqui acoplado entre esses dois sacos do mediastino. Talvez não fique clara a visão do mediastino para vocês, tá? Mas tentam ter uma visão aqui dessa localização, atrás do externo, acima do músculo diafragmático e entre os dois sacos pleurais aí da região do mediastino, tudo bem? Ele é subdividido em faces. A gente tem uma face que ela é externo-costal, então se é externo-costal é porque ela está próxima aqui do externo e da costela, né? Está em contato tanto com o externo quanto as costelas. A face diafragmática é a face que está em contato com o diafragma. E a face pulmonar, porque é aquela face que está mais em contato com a região do pulmão. É subdividido também em margens. A gente tem a margem direita, a margem inferior, a margem esquerda e a margem superior. A gente vai conseguir ver melhor na prática, mas já peguem aí essa teoria de que é dividida em faces e em margens, tudo bem? E agora o seu revestimento. Ele é revestido por uma camada aí, né? Chamada de pericárdio, é como se recobrisse essa região aí do coração, tá? Ela é composta de tecido fibroso e também de tecido seroso, assim como a gente tinha a proteção lá no pulmão, né? A gente também tem aqui, lá a gente tinha a pleura, aqui a gente vai ter o pericárdio e aqui tá a divisão, né? Aqui é apenas um corte da região do ventrículo para vocês conseguirem ver. Então, esse é o pericárdio, tá? Que é essa camada que ela é composta tanto de uma característica serosa como fibrosa. Então, a gente tem o pericárdio fibroso, que é essa camada mais externa. A gente tem a camada parietal do pericárdio seroso, parietal. E a gente tem também a camada visceral. Quando eu falo visceral, você já tem que entender que a camada visceral é aquela que está mais próxima da víscera. A víscera, no caso, é o coração. Então, a camada que está mais interna. Então, a camada visceral do pericárdio seroso, ela está mais interna. E a camada parietal, ela está mais externamente, tá joia? E a gente também, assim como lá no pulmão, a gente vai ter aí um espaço virtual, né? Que é um espaço ali que ele fica incompleto. Então, tem algumas situações clínicas que, às vezes, esse espaço ele pode se encher de líquido.
e isso pode trazer prejuízo para o paciente. Já já a gente vai falar, tá bom? Então, tá aqui o saco pericárdio envolvendo toda essa região do coração, isso é importante, tá? Para trazer aí uma proteção para ele, aqui o pericárdio, mais uma vez, envolvendo essa região do coração. Aqui também, tudo isso aqui é região do pericárdio, tá? Fazendo aí essa proteção da víscera, certinho? E trazendo um pouquinho para a histologia, mais uma vez, só para vocês verem, eu trouxe aqui mais um corte onde vocês veem a região do endocárdio, que está mais, né, interna. O miocárdio é o músculo propriamente dito do coração, é a musculatura do coração, o miocárdio. O pericárdio visceral, que é o que está em contato direto com o coração, com a víscera, certinho. O pericárdio parietal, que está um pouquinho mais externo, e tem aí a camada fibrosa externamente e a camada serosa na parte da víscera, tá bom? O epicárdio a gente não fala tanto dele, usa mais como camada e uma cavidade pericárdia, tá bom? Então não precisa se preocupar muito não. É mais para vocês conhecerem aí a morfologia do tecido que faz aí esse coração. As 4 câmaras, a gente já conversou sobre elas, né? Então, são 2 átrios e 2 ventrículos. E aqui o que eu não mostrei para vocês é que esses átrios e esses ventrículos, eles se comunicam por meio de válvulas. Então, como eu falei para vocês que são cavidades que elas são independentes, no momento que elas precisam se comunicar, que é no momento de contração e relaxamento, que tem que abrir ou fechar a cavidade para receber esse sangue ou ejetar este sangue, tem aí válvulas que fazem justamente esse processo para esse sangue poder, né, entrar e sair daquela cavidade. Então, aqui o ventrículo direito, para vocês verem, o ventrículo esquerdo, aqui a gente está numa vista que ela é anterior do coração, tá? Percebam já aqui a aorta, certo? O tronco pulmonar, então são 2 componentes importantes que a gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho, a aorta e o tronco pulmonar, certinho? Aqui numa vista posterior, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo, o átrio direito, tá bom? O átrio bem menorzinho, né? A gente consegue verificar o ventrículo bem maior, certo? A aorta, o tronco dela, a artéria pulmonar, que a gente falou, né? Que lá no átrio direito vai dar origem à artéria pulmonar para ejetar o sangue para os pulmões. Tanto no átrio direito quanto no átrio esquerdo, a gente tem uma estrutura que parece uma orelhinha e que ela chama aurícula, tá? É como se fosse uma orelha mesmo, tá? Ela fica presente ali na parte superior dos átrios, certinho? E aqui está o esquema das câmaras cardíacas, justamente são os septos, né? Que vão aí fazer a oclusão, vão fechar e abrir apenas no momento ali necessário para esse sangue ser ejetado, né? Ou para se contrair ou para se relaxar. Então, a gente tem septos atrioventriculares, que tá aqui, ó, dividindo, separando a região do átrio do ventrículo, tudo bem? A gente tem septo interventricular. Se é interventricular, é um septo que está aqui, né, fazendo a divisão entre os 2 ventrículos. Mais uma vez, olha a espessura aqui do ventrículo esquerdo. Percebam a diferença, é visível, né, comparando com o direito. O septo interatrial, que vai dividir os 2 átrios, e o átrio ventricular esquerdo, o ósseo também. Então, para vocês entenderem que existem essas câmaras cardíacas que justamente vão fazer o controle dessa entrada e saída da ejeção do sangue, tá bom? Então, mais uma imagem que a gente tem um corte, né? Cortou essa peça, olha aqui, fez um corte transversal e a gente consegue verificar o átrio direito bem pequenininho, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Mais uma vez eu chamo a atenção